Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem e prontos para ouvir um pouquinho e aprender um pouco do que eu sei sobre histologia do sistema digestório. Esse é o objetivo da nossa aula, trabalhar um pouquinho dos principais tecidos envolvidos na organização e formação dos diferentes órgãos que compõem o sistema digestório. Como eu falei a vocês, quando nós iniciamos essa segunda parte desses vídeos, né, falando sobre histologia, que compreende não mais os tecidos básicos, mas sim como eles organizam os órgãos, que seria absurdamente interessante e importante que a gente fizesse uma relação e que a gente continuasse entendendo como é que ocorre a fisiologia desses órgãos, né? Qual é as principais funções de cada um desses órgãos. Bem, por que isso, né? A gente poderia perguntar. Porque todas as funções estão associadas à organização histológica desses órgãos, aos tipos de célula que ele possui. Então, a gente consegue fazer relação muito mais evidente e melhor para entender. O sistema digestório, como vocês sabem, ele é um grande canal, né, com duas aberturas, uma de entrada e uma de saída, cujas funções principais permitem que a gente tenha todas as nossas células sendo nutridas com as suas principais moléculas formadoras, né? Carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, água, proteínas, né? Na verdade, os aminoácidos para a obtenção das proteínas e assim por diante. Tá? Então, o grande objetivo dos órgãos do sistema digestório são os que estão desenhados aqui nessa figura que eu acho bastante interessante e elucidativa. Né? Primeiro, o início desse processo e base que dá nome, inclusive, ao sistema, que é a digestão, né, que inicia na boca e que se continua no estômago e também na parte do intestino, especificamente intestino delgado nas suas primeiras porções, né? Em seguida, é importante entender que esse processo de digestão ele só vai acontecer graças à secreção que é observada em cada uma desses espaços, visto que é necessário que essas células tenham capacidade de secretar as enzimas que vão atuar nessa digestão, na quebra dessas moléculas. Para que esse processo ele possa ocorrer, é necessário também a mobilidade ou a motilidade, que é observada desde o início até o final desse sistema de canais, né? Além disso, nós temos o próprio processo de absorção, que compõe, após o processo digestivo, a principal forma com a qual os alimentos chegarão às nossas células via circulação, né, sistêmica. E também temos a própria excreção. Embora tenha alguns autores que não considerem, né, as fezes como excretas, uma vez que excreta seria toda aquela substância que é liberada das nossas células, né? Nós temos aqui os restos alimentares provenientes dessa não digestão e também, obviamente, dos restos das substâncias que foram secretadas e que estão presentes nas fezes que saem durante esse passo. Então, o processo químico vai se diferenciar para cada um dos tipos dos alimentos, o que vai demonstrar, obviamente, uma grande gama de necessidade, né, de variabilidade de células. Então, baseado nessas funções, eu sei, obviamente, que o sistema digestório terá que ter, né, um conjunto de músculos, o sistema muscular com certeza estará presente, visto que nós precisamos da mobilidade, que já que nós não temos uma necessidade de ficar mandando o nosso estômago trabalhar, que é um movimento involuntário, e o movimento involuntário é feito basicamente por sistema de musculatura lisa, né, por tecido muscular liso, e nós precisamos da secreção e absorção é feito por tecido epitelial. Então, que tipo de tecido epitelial que está associado à secreção? Que tipo de tecido epitelial que está associado à absorção? Quando eu falo de absorção, eu tenho que pensar num tecido estratificado ou num tecido simples. Então, baseado nessas funções, eu preciso imaginar que o tecido epitelial sempre está ligado com o tecido conjuntivo, né? Que como é um movimento involuntário, depende de uma inervação, né? Então, todas essas questões de tecido nervoso, então,
Isso permite que eu construa e consiga identificar quais os tecidos que estão envolvidos na formação baseada aí nas funções, tá, gente? Sendo assim, esse é, na verdade, um corte histológico do tubo digestório que compõe ou que demonstra as suas 4 camadas básicas, tá? Então, toda a extensão do tubo apresenta essas camadas. A primeira camada chamada de mucosa, logo abaixo dela a submucosa, em seguida as camadas de musculatura e, por fim, uma camada de serosa ou adventícia, dependendo do caso onde a gente vai observar, tá? Bem, na mucosa, o que é importante que a gente saiba, tá? A mucosa ela é composta por um tecido epitelial de revestimento, tá? Esse tecido é um tecido, obviamente, que tem que ter uma permeabilidade, visto que uma das funções é a própria absorção. Entretanto, a gente tem que saber que é uma permeabilidade não completa, né? Não é tudo que está dentro do tubo que terá, ou que poderá, ou deverá, melhor falando, passar para o nosso corpo, né? Então é um semi-permeável, digamos assim. Além disso, é a partir dessas células epiteliais, dessa mucosa, que também vai ser originada todas as secreções, todas as enzimas que estão envolvidas na digestão, tá? Então, uma das grandes funções aí desse epitélio também, a absorção, a secreção, além das enzimas, são também secretadas uma série de outras substâncias, como muco, como hormônios que estão associados ao controle de todos os processos envolvidos no sistema digestório, tá? E esse tecido epitelial, ele vai, obviamente, modificar de acordo com o órgão que a gente vai trabalhar, mas ele sempre é formado de tecido epitelial. Isso é importante, tá? A maioria deles do tipo simples, com algumas exceções, como no caso do esôfago, onde ele vai ser estratificado, tá? Logo abaixo do tecido epitelial, nós temos a chamada lâmina basal, tá? A lâmina basal é formada por tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo geralmente frouxo, tá? Esse tecido conjuntivo é rico, então, em vasos sanguíneos, vasos esses que são responsáveis por receber os alimentos e por nutrir essas células que fazem parte do tecido epitelial, tá? E em seguida nós temos esse epitélio e essa lâmina basal, essa lâmina própria, digamos assim, compõem ou fazem parte dessa primeira camada que a gente chama de mucosa, tá? Em seguida nós temos essa outra camada que a gente chama de submucosa. Entre a mucosa e a submucosa, é comum observarmos feixes de musculatura lisa que formam o que a gente chama de mucosa muscular da mucosa, tá? A muscular da mucosa, ela tem como objetivo principal o movimento dessas células que estão nessa região entre mucosa e submucosa, permitir que ao se movimentar, você tenha uma colocação ou uma maior relação entre o epitélio e o bolo alimentar contido no interior do tubo, tá? Na submucosa estão a inserção dos grandes vasos, né, que irrigam a lâmina própria na mucosa, tá? Vasos esses sanguíneos e linfáticos. E também nós temos nessa região da submucosa o chamado plexo submucoso. O plexo submucoso são agregados de células nervosas, literalmente neurônios, né, multipolares, que formam pequenos gânglios parasimpáticos que coordenam, então, o movimento entre outros, do movimento da própria muscular da mucosa, assim como também estimulam e inibem células epiteliais na produção de algumas das secreções, tá? Logo abaixo da submucosa, nós temos a chamada camada muscular. A camada muscular, ela é formada basicamente por duas partes em quase completamente todo o tubo digestório, com exceção do estômago, tá? Onde tem 3 partes. Essas duas partes são a chamada circular da mucosa, muscular circular,
tá? E a muscular longitudinal. Tá? A muscular circular, como o próprio nome sugere, é um conjunto de células de musculatura que envolvem concentricamente o tubo. Tá? Quando você faz um corte transversal, elas aparecem como demonstrado aqui, como corte, um corte transversal, né? A gente consegue visualizar, então, aqui estruturas menores, com núcleo único e um núcleo bem centralizado, tá? No caso da longitudinal, né, a parte de longitudinal, quando eu faço um corte transversal, a gente vai ver o longitudinal é assim, tá? E lembra o concêntrico é assim. Então, quando eu faço um corte transversal, desculpa, gente, eu vou ter aqui o corte parece um longitudinal e aqui esse corte transversal que seriam as fibras musculares com o núcleo mais centralizado. Eu errei porque essa figura aqui não é de um corte transversal, mas é de um corte longitudinal, onde a circular vai ficar como transversal e a longitudinal como a longitudinal, tá? Entenderam? Ou vou explicar de novo. Circular, longitudinal. Se eu fizer, né, o corte que está mostrado aqui, eu vou ver a longitudinal como longitudinal, tá? E a circular como transversal. Se eu fizer um corte transversal, eu vou ver a circular como longitudinal, assim, tá? E a longitudinal como corte transversal, tá? Dessa forma assim, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro, certo? E entre essas duas camadas de musculatura circular e a longitudinal, nós temos também um plexo, que é o plexo mioentérico. Da mesma forma que o plexo submucoso, ele é um agregado de células, e essas estão associadas principalmente a coordenação do movimento dessas duas camadas de musculatura, tá? Em seguida, a última etapa, né, a última camada formadora do tubo gastrointestinal é uma serosa. A serosa é uma camada delgada de tecido conjuntivo frouxo, que é revestido por epitélio pavimentoso simples, ou que a gente também conhece como mesotélio. Tá? Mesotélio. Então, aqui é importante que a gente saiba que a serosa é a camada normalmente observada ao longo de todo o trato gastrointestinal, com exceção, por exemplo, do esôfago, tá? No esôfago nós temos uma região de adventícia. Lembrando, a diferença entre esôfago, entre adventícia e serosa é a ausência do mesotélio, né? Então, a presença associada ao tecido frouxo, né, tecido conjuntivo, do tecido epitelial forma uma serosa. Quando é só o tecido conjuntivo, né, do denso para o frouxo, nós temos o que a gente conhece como adventícia, que normalmente é observada em locais onde você tem ligação com outros órgãos, como é no caso do esôfago com a faringe. Tá? Então, está mostrando aqui, ó, em órgãos em que o sistema digestivo está unido aos outros órgãos ou estruturas, a serose é substituída por uma adventícia bastante espessa, que consiste, então, de tecido conjuntivo denso, tá? E tecido adiposo, contendo vasos e nervos, sem o mesotélio, tá? Esse aqui é um corte diferenciado daquele, né? Aqui é um corte transversal, então a gente vê realmente, ó, a presença dessa camada primária, que é a mucosa, que é formada do epitélio de revestimento dessa lâmina própria e da muscular da mucosa. Nessa lâmina própria, em algumas regiões, né, como é no caso próximo na região da boca e também mais perto a região de saída, nós vamos ter também a presença dos chamados nódulos linfóides, que foram alvo do nosso vídeo da semana passada, né? Então, formando as chamadas maltes da vida, certo? Depois, a camada submucosa, onde tem os grandes vasos, e aí as duas camadas de musculatura, circular e longitudinal, e aqui serosa ou adventícia, tá? Bem, o que é interessante, tá, gente, sabermos, que também pode estar mostrado aqui, tá? No interior, exatamente porque um dos objetivos, né, das funções está envolvida com a secreção, nós temos uma grande concentração de glândulas no tubo gastrointestinal, né? Glândulas exócrinas,
tá? Que apresenta, então, os seus ductos de comunicação no epitélio, mas normalmente vão ser observadas na região de mucosa e submucosa. Outra coisa importante é lembrar que todas essas atividades de secreção e também exócrina e endócrina, elas são atividades controladas. Então, existe uma regulação das atividades do tubo digestivo. Tanto pode ser feito por mecanismos neurais, como mecanismos hormonais e com mecanismos locais. Tá? Então, dessas funções, né, aqui nós temos desempenhada, né, o principal responsável por controlá-las, que é o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico é como se fosse um pequeno cérebro, então alguns autores comentam. Ele é um computador, né, dotado dos seus próprios programas, que controla, então, de forma autônoma algumas funções digestivas. O que significa isso? Que você tem a recepção de um sinal, um estímulo, que pode ser o pH, pode ser estiramento, mudança de osmolaridade, alguns produtos da digestão, que sensibilizam receptores, e esses sensibilizam, então, repassam aos neurônios, que, por sua vez, não vão necessitar enviar esse estímulo lá para o sistema nervoso central, porque nós temos interneurônios formando esse pequeno cérebro, o sistema nervoso entérico, formando aqueles gânglios, né? Os gânglios submucosos e o gânglio mioentérico, tá? Que são responsáveis já por interpretar essa necessidade, esse estímulo, e enviar, então, a partir dos neurônios eferentes, respostas a ele. Respostas que estão envolvidas não só com o movimento dessa musculatura, mas também com a própria capacidade secretora das células. Tá? Então, isso é independente do sistema nervoso central. Nós temos um sistema nervoso local, entérico, que é capaz de não só receber as informações, como enviar as respostas. Tá? Não existe relação com o sistema nervoso central? Claro que existe, né? A ação do sistema nervoso central, ela é também passível de acontecer e ela, obviamente, é bastante observada quando a gente tem alguns sinais, como o próprio olhar, né? O próprio pensar ou o cheiro, que acabam também induzindo alterações no nosso sistema nervoso externo, né, ao digestório, e que culmina em ações efetivas dentro do próprio sistema digestório, ações essas comuns às desenvolvidas pelo sistema nervoso entérico. Então, além do cheiro, além do pensar em alguma comida, né, do ver, tá? Nós temos aí estresse, emoções, ansiedade, angústia, que também costumam desencadear esses reflexos digestivos, né? Então, quem nunca ficou tão nervoso que deu uma diarreia, né? Ou ficou tão ansioso que não conseguiu comer, que teve cólica, né? Então, todas essas questões estão associadas ao sistema nervoso central. Tá? Além disso, a gente também sabe que alterações digestivas, né, como dependendo do que você come, podem estar acompanhadas de alterações que são funções neurológicas lá do sistema nervoso central, né? Comer demais provoca sonolência, né? Ou se você comer dependendo de algum tipo de alimento, você tem dor de cabeça, tá? Então, isso é a relação do sistema nervoso entérico, sistema nervoso central, ele ainda persiste, obviamente, né? A secreção, geralmente secreção dos sucos digestivos por algumas glândulas do tubo, é controlada, em sua maior parte, pelas fibras parasimpáticas, enquanto as fibras simpáticas elas têm um efeito muito diminuto sobre a maioria dessas glândulas que envolvem a atividade do sistema digestório. As glândulas gástricas do estômago, por exemplo, elas são normalmente quase que controladas de modo total por essas fibras parasimpáticas. Já as glândulas do intestino são controladas parcialmente pelo parasimpático e, em sua maior parte, por fatores locais produzidos no próprio intestino. E essa estimulação parasimpática estimula também o peristaltismo, ao mesmo tempo que diminui o tono dos esfíncteres intestinais,
né, gastrointestinais. E esse peristaltismo, que é responsável, então, por levar o alimento para adiante, enquanto que os esfíncteres abertos permitem a fácil passagem desse alimento, tá? A estimulação simpática vai geralmente estar associada à inibição de peristaltismo, ao mesmo tempo que provoca a contração dos esfíncteres, tá? Bem, além disso, além da coordenação neuronal, nós temos também uma série de hormônios produzidos pelo sistema digestório e que atuam nas suas funções. Entre eles, né, nós temos alguns descritos aqui para vocês. O objetivo ou o trabalho de cada uma de suas funções vai ser, com certeza, trabalhado nas UAS que falam sobre o sistema digestório, né? Mas aqui um exemplo, né? Nós temos a gastrina, que é um hormônio que está associado à secreção do ácido gástrico, tá? Também nós temos aqui a mutilina, que é produzida na região do duodenal, que tem a ver com, como o próprio nome sugere, a estimular a mobilidade. Nós temos também a secretina, que é produzida aqui no duodeno, quando você tem um pouco de aminoácidos, é uma das coisas que estimulam a produção da secretina, que fazem com que haja estímulo para a secreção pancreática, tá? O próprio pâncreas, que produz insulina, glucagon, que são hormônios, mas também produz uma série de enzimas, né, associadas à digestão de proteínas e de gordura, tá? O intestino também é produtor de enzimas ou de hormônios, controladores aí de mobilidade, como o GLP-2, tá? Da secreção, da atividade de secreção, como o GLP-1. Então, nós temos uma série de hormônios que são produzidos por glândulas, não, por células esparsas na mucosa, tá, gente? Então, não tem formação de glândulas, tem células esparsas na mucosa, certo? Então, essa é uma visão geral, né, dos componentes básicos que formam as camadas associadas ao trato gastrointestinal, tá? O próximo passo é a gente falar nos próximos vídeos um pouco sobre cada um desses componentes sozinhos, né? Desde a cavidade oral até depois, até a parte de reto e ânus, certo, povo? Então, nesse primeiro vídeo é isso, depois a gente continua. Se tiver dúvida, se gostou, dá um like, se não gostou, dá um dislike, tá? E sugere o que eu poderia melhorar, vai ser muito bom, tá? E se você é meu aluno, anote as dúvidas, por favor, para tirar nas nossas aulas. Se não é, pode deixar a sua dúvida, que eu tento respondê-la na medida do possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.